Fala pessoal, tudo bem com vocês? Infelizmente a gente começa essa semana com uma notícia muito ruim pro Corinthians. A lesão grave do Yuri Alberto, que deve deixar o artilheiro do time fora por um bom tempo. Eu vou explicar tudo aqui pra vocês. O que aconteceu, qual o tipo de lesão, quanto tempo ele deve ficar longe dos gramados e como isso impacta o clube nessa fase decisiva da temporada. Já tem jogo nesta terça-feira pela Sul-Americana, o time já viaja e o torcedor tem muita coisa para acompanhar. Então chega mais porque tem bastante informação. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, dá essa força aí, já deixa o like no vídeo também porque ajuda demais na divulgação e bora falar do Timão. A situação é séria. O Yuri Alberto sofreu um trauma durante a partida contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Foi um jogo duro truncado, em que o Corinthians segurou o empate fora de casa, mas que teve esse custo altíssimo. O camisa 9 saiu lesionado após um choque forte com o Gustavo Scarpa numa dividida que na hora não parecia ter sido tão grave. Ele até ficou em campo no sacrifício, tentando ajudar o time mancando bastante, visivelmente com dor, mas ninguém ali tinha a real dimensão da gravidade da lesão. Só depois, com a realização de exames, é que o diagnóstico preocupante veio. À tona fratura na região lombar da coluna, mais precisamente no processo transverso da vértebra L1. Para quem não é da área da saúde, isso parece complicado mesmo. E é. O clube divulgou uma nota oficial dizendo que o jogador foi imobilizado, medicado, está estável e segue sendo monitorado pelo departamento médico. Mas o prazo estimado para a recuperação não é curto. A média para esse tipo de lesão é de 6 a 12 semanas, ou seja, no mínimo 1 mês e meio fora, podendo chegar a até 4 meses de ausência. E mesmo se tudo correr bem, é improvável que o Yuri retorne antes de agosto. A boa notícia, se é que dá para tirar algo positivo disso, é que vem aí uma pausa no calendário por conta do Mundial de Clubes, que vai dar uma folga de cerca de 1 mês no futebol brasileiro. Isso pode ajudar o Corinthians a não perder tantas partidas com a ausência do atacante, mas ainda assim ele deve perder as rodadas que antecedem a pausa e provavelmente ainda estará em processo de recuperação quando o calendário for retomado em julho. Agora quem acompanha o Yuri Alberto de perto sabe que ele tem um histórico físico impressionante. Ele é um cara muito dedicado, cuida do corpo fora do clube, também tem fisioterapeuta particular, faz um trabalho individual, paralelo ao que é realizado no CT, o que o ajuda bastante na recuperação de lesões. Um exemplo claro foi quando ele precisou tirar a vesícula. Uma cirurgia delicada, que normalmente deixa o atleta fora por mais de 1 mês, mas o Yuri voltou em 2 semanas um recorde. E quando voltou, voltou voando, marcou gols, engatou sequência. Foi um dos destaques do time. Então o torcedor pode até se apegar nessa esperança. Sempre que ele sofre um baque físico, retorna ainda mais forte. Mas é claro, a gente está falando de uma fratura na coluna. Por mais que ele seja resistente, o tratamento exige cautela, o impacto da ausência do Yuri vai muito além do campo. A diretoria do Corinthians já vinha se preparando para uma possível venda dele na próxima janela. Existiam rumores fortes de que o Wolverhampton da Inglaterra estava de olho no jogador, especialmente agora que eles venderam o Matheus Cunha por 60 milhões de libras para o Manchester United. Com caixa em mãos, o clube inglês poderia investir pesado em um novo atacante? E o Yuri sempre esteve no radar da Premier League. Há tempos os olheiros o acompanham. O problema agora é que essa lesão pode esfriar a negociação. Times europeus geralmente recuam diante de incertezas físicas, mesmo em casos onde o jogador tem um histórico positivo. Pode ser que o Corinthians, que detém 50% dos direitos do atleta, estivesse contando com essa venda para fazer caixa e trazer reforços. Estimava-se que uma proposta interessante giraria entre 35 e 40 milhões de euros, o que renderia algo em torno de 17 a 20 milhões de euros ao clube paulista. Um valor significativo diante das dificuldades financeiras atuais. E, agora com essa incerteza, surgem 2 cenários. Ou o interesse do Wolverhampton diminui e o Corinthians fica com o jogador por mais tempo, o que esportivamente é excelente, mas financeiramente nem tanto. Ou os ingleses mantêm a proposta acreditando no retorno rápido do atleta e apostando no seu potencial a longo prazo. Não seria a primeira vez que um clube compra um jogador lesionado. O Palmeiras, por exemplo, contratou o Paulinho mesmo com fratura na perna. Então, se o interesse for de verdade, pode ser que a negociação ande mesmo assim, mas isso ainda é uma incógnita.
Enquanto isso, o Corinthians precisa virar a chave, porque já nesta terça-feira enfrenta o Huracan na Argentina pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E a situação do grupo é bem apertada. O Corinthians precisa vencer para se classificar em segundo lugar e garantir vaga nos playoffs. E para terminar em primeiro, teria que aplicar uma goleada de 4 gols de diferença. O que, convenhamos, é muito improvável. O saldo de gols hoje é de 8-1 para o Huracan, então o Corinthians precisaria de um 4-0 ou 5-1 para virar o saldo. Difícil ainda mais jogando fora de casa com um time provavelmente bem mexido. Isso porque o técnico Dorival Júnior deve poupar alguns jogadores. Memphis Depay e Rodrigo Garro, por exemplo, ainda estão voltando de lesão em processo de transição e é pouco provável que entrem em campo na Argentina. Especialmente o Garro, que sofreu com um problema no joelho e precisa de um cuidado maior. O Dorival, inclusive, já deixou claro que prefere não arriscar atletas em fase final de recuperação, ainda mais num gramado sintético como o do Atlético, no último jogo, ou mesmo fora de casa, em um torneio que até agora não tem sido prioridade para o clube. A tendência é de um Corinthians com muitas reservas, até porque o foco real está no Brasileirão e na Copa do Brasil, onde o time já está nas oitavas de final. E falando em reforços, outro nome que voltou ao noticiário é o de Roberto Firmino. O Corinthians já havia feito uma sondagem anterior, mas agora a informação que circula nos bastidores é de que a negociação avançou. O clube já discute bases salariais com o staff do jogador. E isso é um indicativo claro de que há de fato um interesse mútuo. O Firmino teria manifestado o desejo de encerrar a carreira no Brasil. E se for para vir agora ainda em boa forma, com 33 anos, pode ser uma excelente contratação. É um jogador experiente com passagem de sucesso pelo futebol europeu e que certamente elevaria o nível técnico do elenco. A patrocinadora master do clube, a Esportes da Sorte, teria interesse direto em bancar parte dos salários, assim como tem feito com o Memphis, e isso pode viabilizar o negócio. Se o Yuri for vendido à chegada do Firmino, pode ser o plano imediato para suprir essa lacuna. Mas como eu falei, a lesão do Yuri complica tudo. Ele ainda é o artilheiro do time, é peça-chave no esquema do Dorival e mesmo lesionado, seu nome carrega peso no mercado. E a ausência dele agora vai exigir uma resposta rápida da diretoria, seja no mercado ou com apostas internas. A gente sabe que o Thales Magno, por exemplo, perdeu um gol claro contra o Atlético e o time sentiu falta de uma referência ofensiva mais experiente. Por fim, um destaque positivo à defesa do Corinthians. O time não sofreu gols contra o Atlético Mineiro, o que mostra uma evolução clara do setor defensivo, mérito do trabalho do Dorival Júnior. A zaga está mais firme, o sistema de marcação mais compacto, e isso passa confiança para os próximos jogos. Mesmo com tantos desfalques, o time tem mostrado organização tática e competitividade. Ainda falta o entrosamento ideal, até porque muitos jogadores chegaram recentemente, mas é nítido que há um padrão sendo construído. Isso, aliado à volta gradual dos lesionados, pode dar ao Corinthians condições de brigar por algo maior na temporada, apesar dos desafios. Então a semana começa com um susto, com a tristeza de perder o principal atacante por um bom tempo, mas também com esperança de que o time siga forte, que a diretoria consiga se movimentar bem no mercado e que o torcedor, como sempre, continue apoiando. O caminho é longo, mas o timão é gigante. Vamos acompanhar de perto e torcer pela recuperação rápida do Yuri Alberto, porque se tem alguém que pode voltar ainda mais forte depois de uma fratura na coluna, esse alguém é ele. E aí, continuando nossa conversa, tem uma coisa que eu preciso destacar porque passou um pouco despercebida. No meio da repercussão da lesão do Yuri Alberto, a maturidade do elenco do Corinthians nesse momento complicado. Quando um time perde seu principal jogador, é natural que haja um certo abalo. Mas o que a gente viu nos últimos jogos foi justamente o contrário. O grupo parece estar mais unido, mais concentrado, e isso tem muito a ver com o ambiente construído pelo Dorival Júnior. Ele chegou num momento conturbado com o time mal na tabela, torcida pressionando, e aos poucos foi organizando a casa. Não é só questão de tática de posicionamento. É clima, é vestiário. E isso tá aparecendo em campo. O Cássio, por exemplo, mesmo com a sombra do Carlos Miguel crescendo a cada jogo, segue sendo uma liderança importantíssima.
Não é à toa que o Dorival tem escalado o Carlos em algumas partidas. Ele quer preservar o Cássio fisicamente, mas também valorizar o substituto que tem potencial enorme. E o interessante é que o ambiente entre eles é ótimo. Não tem vaidade, não tem disputa negativa. Isso é raro. Em muitos clubes, quando o reserva começa a ganhar espaço, já tem fofoca, bastidor, clima estranho. Aqui não. Isso também é mérito da comissão técnica e da diretoria que souberam administrar bem essa transição natural. E falando em transição, outro nome que merece atenção é o do Wesley. Esse menino tá jogando muito. Já era um dos destaques da Copinha, mas agora tá ganhando espaço no time principal e não tá sentindo o peso. Tem personalidade, parte pra cima, finaliza bem, recompõe quando precisa. Com a lesão do Yuri, pode ser que ele tenha que jogar mais centralizado, ou então atuar aberto com alguém improvisado no meio, como o Romero, por exemplo, que já fez essa função. Não é o ideal, claro, mas dá pra segurar até a diretoria se mexer no mercado. Inclusive, não duvido nada que nos próximos dias o Corinthians anuncie alguma surpresa. Tem muito jogador sul-americano sendo oferecido principalmente com a janela europeia prestes a abrir. Jogador que está encostado lá fora sem muito espaço e vê no Brasil uma oportunidade de retomar a carreira. O Dorival já deixou claro que quer reforços pontuais, nada de contratar por contratar, e isso é importante. O clube precisa de peças que cheguem para jogar para resolver e não para compor elenco. Ainda mais agora com a Sul-Americana afunilando e o Brasileirão pegando fogo. E voltando rapidinho no assunto do Firmino que tá dando o que falar muita gente nas redes sociais, tem questionado se ele ainda tem bola pra jogar em alto nível. Olha quem viu os últimos jogos dele na Arábia, sabe que ele continua com qualidade? Técnica acima da média. Talvez não tenha mais a explosão de antes, mas a inteligência tática, o passe refinado, o posicionamento, tudo isso ele mantém. E num time como o Corinthians, que precisa de alguém pra organizar mais o ataque e prender a bola no último terço do campo, ele cairia como uma luva? A dúvida é só financeira. Não adianta fazer loucura para trazer ninguém. O clube já passou por isso antes e a conta chega depois. Mas com a ajuda de patrocinador como está se desenhando, pode ser um movimento muito interessante. Agora, sobre o jogo contra o Huracan, é bom lembrar que o Corinthians entra em campo sabendo que não pode vacilar. Mesmo com time misto, precisa ao menos empatar para garantir a vaga. E vale lembrar, o segundo colocado do grupo vai ter que disputar um playoff contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. É mata-mata logo de cara. Então não é só questão de se classificar, é sobre o que vem pela frente. A Sul-Americana ficou mais valorizada nos últimos anos, tanto em premiação quanto em visibilidade. E se o Corinthians quiser brigar para ganhar o torneio, vai ter que passar por adversários duros já nas próximas fases. Não dá para achar que vai ser moleza. No meio disso tudo, o torcedor tem feito sua parte. Mesmo com todas as dificuldades, os protestos justos, a Fiel continua apoiando. A média de público na Neoquímica Arena é alta mesmo em jogos de menor apelo. E isso pesa, viu, o jogador sente. Não é à toa que muitos adversários tremem quando vêm jogar aqui. E é por isso também que o Corinthians precisa aproveitar a sequência de jogos em casa depois da Sul-Americana para embalar de vez no Brasileirão. Tem confronto direto, tem clássico e todo ponto conta. O time ainda está numa posição perigosa na tabela e uma sequência ruim pode complicar tudo. Para fechar, queria destacar uma coisa que o Dorival falou na última coletiva. Ele foi questionado sobre o número de lesões no elenco e respondeu com firmeza, dizendo que o departamento médico do Corinthians é um dos mais bem preparados do país. E eu concordo. Claro que tem problema, claro que pode melhorar, mas a estrutura existe. A questão muitas vezes é que o calendário não ajuda. São muitos jogos, viagens, pouco tempo de recuperação. E aí o risco aumenta mesmo. O Yuri não se machucou sozinho, foi um choque, uma fatalidade. Mas a sequência de lesões em outros atletas mostra que o clube precisa olhar com mais carinho para a questão do rodízio. Não dá para forçar jogador em todas as partidas, ainda mais os que vêm de lesão. O calendário vai continuar apertado, vai ter jogo de quarta e domingo até o fim da temporada. E se o Corinthians quiser chegar forte lá na frente, vai ter que saber usar o elenco. Subir moleque da base e dar chance para quem tá no banco confiar no grupo. E claro, torcer para que o Yuri se recupere bem no tempo certo, sem pressa, porque quando ele voltar, vai voltar querendo mostrar serviço, ainda mais se a chance de ir para a Europa tiver sido adiada.
A motivação vai ser enorme. E com ele informa, o Corinthians é outro time, seguimos acompanhando. E qualquer novidade eu volto aqui para atualizar vocês, porque no Corinthians todo dia tem notícia e a gente não pode perder nada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem movimentado as rodas de conversa e inflamado os corações corintianos. O dono do AliExpress teria feito uma oferta para adquirir o controle da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Corinthians. Embora nenhuma das partes tenha confirmado oficialmente a negociação, fontes próximas ao clube indicam que as conversas já teriam sido iniciadas, despertando tanto expectativa quanto preocupação entre torcedores e conselheiros. A gigante chinesa do comércio eletrônico, que há anos busca expandir sua marca para além do varejo digital, estaria interessada em investir pesado no futebol sul-americano. O Corinthians, com sua imensa torcida, relevância histórica e potencial de marketing global, surge como um dos alvos mais estratégicos para esse movimento. Segundo rumores, a proposta envolveria cifras bilionárias, com promessa de investimentos em infraestrutura, categorias de base e contratações de peso, além de reforçar a internacionalização da marca alvinegra. Apesar do interesse, o assunto ainda é tratado com extrema cautela pelos dirigentes do Clube do Parque São Jorge. O modelo de SAF, que ganhou força no Brasil nos últimos anos, ainda encontra resistência dentro do Corinthians, sobretudo entre conselheiros mais tradicionais, que temem a perda de identidade e autonomia com a chegada de investidores estrangeiros. Contudo, a grave crise financeira que o clube atravessa pode acabar tornando a proposta irresistível. O nome do bilionário Jack Ma, fundador do Alibaba Group, conglomerado que controla o AliExpress, é constantemente citado nas especulações, embora sua participação direta na suposta negociação ainda seja incerta. Especialistas afirmam que, mesmo que Ma não esteja pessoalmente envolvido, o interesse do grupo chinês no futebol brasileiro é consistente e já vinha sendo desenhado discretamente há algum tempo. Nas redes sociais a torcida se divide. Enquanto alguns sonham com a chegada de grandes estrelas e a modernização do clube, outros temem que o Corinthians perca sua essência popular e se transforme em mais uma peça no tabuleiro de interesses corporativos globais. Até o momento, o clube não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, o que alimenta ainda mais os boatos e conspirações. Seja como for, o suposto interesse do dono do AliExpress pelo Corinthians representa mais um capítulo da transformação do futebol brasileiro, que aos poucos se adapta a uma nova era de negócios e investimentos internacionais. Resta saber se esse rumor vai se concretizar ou se será apenas mais uma lenda urbana no universo apaixonado do futebol. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!